33 milhões de pessoas passam fome no Brasil atualmente, aponta a pesquisa. O ano de 2022 marca o retrocesso da segurança alimentar no Brasil ao mesmo patamar de fome de quase 30 anos atrás. Atualmente, 33 milhões de pessoas passam fome no país, segundo o resultado de uma nova pesquisa sobre o tema divulgada nesta quarta, 8. Em 1993, eram 32 milhões de pessoas nessa situação, segundo dados semelhantes do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A população brasileira então era 35% menor que a de hoje. Naquele ano, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, lançou a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, a primeira grande campanha nacional da sociedade civil sobre o assunto. A gente regrediu literalmente 30 anos na luta contra a fome, o que nos assusta muito, diz o atual diretor executivo da Ação da Cidadania, Kiko Afonso. Mas o sentimento de indignação da sociedade brasileira hoje diante da fome de 33 milhões de brasileiros está muito aquém da indignação de 1993, diante da fome de 32 milhões. Estamos inertes como sociedade. A pesquisa mostrou que 6 a cada 10 brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar. São 125,2 milhões de pessoas nesta situação, o que representa um aumento de 7,2% desde 2020 e de 60% na comparação com 2018. Temos desigualdades históricas do país que nunca foram resolvidas, rural e urbana. Homem e mulher, brancos e negros. E essas desigualdades se reproduzem na questão da fome, explica a médica sanitarista Ana Maria Segal, professora aposentada da Unicamp e pesquisadora da Rede Pensa. O texto aborda a questão da fome no Brasil. Qual dos trechos apresenta uma opinião sobre o assunto? A. Em 1993, eram 32 milhões de pessoas nessa situação. B. A pesquisa mostrou que 6 a cada 10 brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar. C. Naquele ano, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, lançou a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. D. Mas o sentimento de indignação da sociedade brasileira hoje diante da fome de 33 milhões de brasileiros está muito aquém da indignação de 1993. A opinião sobre o assunto é apresentada no trecho D. Mas o sentimento de indignação da sociedade brasileira hoje diante da fome de 33 milhões de brasileiros está muito aquém da indignação de 1993. De acordo com o texto, a expressão insegurança alimentar refere-se à falta de apetite durante as refeições. B. A incerteza sobre a alimentação diária. C. A necessidade de comer menos fast food. D. A certeza de que terá sempre comida em casa. De acordo com o texto, a expressão insegurança alimentar refere-se, b. à incerteza sobre a alimentação diária. A insegurança alimentar é mencionada no texto como uma situação em que 6 a cada 10 brasileiros convivem com algum grau de incerteza ou insegurança em relação à sua alimentação diária. Isso significa que essas pessoas não têm a certeza de que terão acesso suficiente e adequado a alimentos para atender suas necessidades básicas. A insegurança alimentar pode variar em graus, desde situações mais leves de incerteza até casos mais graves de fome e privação. Da indignação de 1993. Considerando as funções da linguagem, nos 3 primeiros parágrafos do texto, percebe-se o uso predominante da função, a referencial. B. Apelativa. C. Emotiva. D. Fática. Nos 3 primeiros parágrafos do texto, percebe-se o uso predominante da função, a referencial. A função referencial, ou denotativa, da linguagem é aquela em que a mensagem é centrada no contexto objetivo, transmitindo informações e fatos de forma objetiva e impessoal. No caso do texto apresentado, os 3 primeiros parágrafos se concentram em fornecer informações sobre a situação da fome no Brasil, apresentando dados, estatísticas e referências históricas, como a comparação com o ano de 1993. Não há uma ênfase na expressão de opiniões ou sentimentos pessoais nos parágrafos iniciais, o que caracteriza o uso predominante da função referencial. Temos desigualdades históricas do país que nunca foram resolvidas, rural e urbana, homem e mulher, brancos e negros. A. Trata-se de uma oração assindética. B.
Trata-se de uma oração coordenada sindética aditiva. C. Trata-se de uma oração subordinada com função de aposto. D. Trata-se de uma oração subordinada com função de advérbio. No trecho, temos desigualdades históricas do país que nunca foram resolvidas, rural e urbana, homem e mulher, brancos e negros. A oração destacada é C. Trata-se de uma oração subordinada com função de aposto. Essa oração funciona como um aposto explicativo, acrescentando uma explicação ou detalhamento sobre o termo desigualdades históricas do país. É uma oração que apresenta informações adicionais sobre o termo anterior. Qual o nível de linguagem usado no texto? A. Regional. B. Informal. C. Popular. D. Culto. Com base no texto apresentado, o nível de linguagem utilizado parece ser o D. Culto. O texto apresenta uma linguagem formal, com o uso correto da norma culta da língua portuguesa. As frases são bem estruturadas, e há uma preocupação com a clareza e objetividade na transmissão das informações sobre a situação da fome no Brasil. Além disso, o texto menciona dados de pesquisas e análises acadêmicas, o que também sugere um nível de linguagem culto. No trecho, a gente regrediu literalmente 30 anos na luta contra a fome. Os termos destacados possuem, respectivamente, as funções de a, predicado e aposto. B. Sujeito e predicado. C. Predicado e objeto direto. D. Sujeito e adjunto adverbial. No trecho, a gente regrediu literalmente 30 anos na luta contra a fome. Os termos destacados possuem, respectivamente, as funções de D. Sujeito e adjunto adverbial. A gente é o sujeito da oração, sendo o termo que pratica a ação verbal, regrediu. Literalmente, é um adjunto adverbial que modifica o verbo, regrediu, indicando a forma como a ação foi realizada, ou seja, que a regressão ocorreu de forma literal, sem exagero ou figura de linguagem. Qual é a figura de linguagem explorada na charge? A. Ironia. B. Metáfora. C. Metonímia. D. Comparação. Na charge, a figura de linguagem explorada é a ironia. A ironia é uma figura de linguagem em que se expressa o oposto do que realmente se quer dizer, com o objetivo de enfatizar ou criticar algo de forma sarcástica. No contexto da charge, a frase "Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado?" é irônica porque a pessoa está se referindo ao responsável pelo apagamento como inteligente, embora a ação de apagar tudo do notebook não seja de fato uma ação inteligente, mas sim um erro ou uma atitude descuidada. A ironia está presente quando a pessoa usa a palavra inteligente de forma sarcástica para criticar a atitude negativa do outro. No trecho, a bolsa na qual eu coloquei os documentos ficou na casa dos meus pais. O termo destacado pode ser substituído, sem causar discordâncias ou alteração de sentido, por o que, B. Em que, C. Por que, D. Quando. No trecho, a bolsa na qual eu coloquei os documentos ficou na casa dos meus pais. O termo destacado, na qual pode ser substituído, sem causar discordâncias ou alteração de sentido, por B. Em que. Assim, a frase ficaria: a bolsa em que eu coloquei os documentos ficou na casa dos meus pais. Considerando os processos de formação das palavras, é correto afirmar que a palavra anoitecer possui derivação regressiva. B. A palavra apodrecer possui derivação imprópria. C. A palavra antemão possui derivação parassintética. D. A palavra apodrecer possui derivação parassintética. D. A palavra apodrecer possui derivação parassintética. A derivação parassintética é um processo de formação de palavras que envolve a adição simultânea de um prefixo e um sufixo a uma palavra primitiva, resultando em uma nova palavra. No caso de apodrecer, temos o prefixo a acrescentado ao radical podre e o sufixo ecer, formando assim a palavra apodrecer. Portanto, a alternativa D está correta. Quanto à colocação dos pronomes nas orações, marque a alternativa correta. A. Não o vimos sair esta noite. B. Me vou para a festa esta noite. C. Não esqueça-se da festa esta noite. D. Lhe disseram que ninguém saiu esta noite. A alternativa correta é a
Não o vimos sair esta noite. Nessa alternativa, a colocação do pronome o está correta. O pronome o está sendo utilizado como um objeto direto e foi colocado antes do verbo vimos no tempo composto. Uma pessoa vai embaralhar 2 montes de cartas separadamente e depois escolher uma carta em cada monte aleatoriamente. As cartas disponíveis em cada monte estão apresentadas a seguir: monte 1, 2 de ouro, 3 de ouro, 4 de ouro, 5 de ouro, 6 de ouro, 7 de ouro, 8 de ouro. Monte 2, 2 de ouro, 3 de ouro, 4 de ouro, 5 de ouro, 6 de ouro, 7 de ouro, 8 de ouro. Qual a probabilidade, aproximadamente, de se escolher 2 cartas diferentes? A 14,28%. B 28,57%. C 57,14%. D 85,71%. A probabilidade de escolher uma carta diferente do monte 1 e outra diferente do monte 2 é dada por 7 de 7 vezes 6 de 7 igual a 6 de 7. O primeiro termo, 7 de 7, representa a probabilidade de escolher uma carta diferente no primeiro monte, que é igual a 1, já que todas as cartas são diferentes. O segundo termo, 6 de 7, representa a probabilidade de escolher uma carta diferente no segundo monte, considerando que já escolhemos uma carta do primeiro monte. Há 6 cartas diferentes restantes no segundo monte. Probabilidade total igual a 6 dividido por 7 igual a 0,8571. Multiplicamos por 100 para transformar em porcentagem. Probabilidade total igual a 85,71%. Portanto, a resposta correta é D 85,71%. Uma empresa de eventos comprou 162 talheres descartáveis, colheres e garfos, para serem utilizados em uma refeição. Considerando que cada um dos garfos custou 7 centavos e cada colher 9 centavos e que o gasto total com a compra desses talheres foi R$ 12,54. Quantas colheres descartáveis foram compradas por essa empresa para essa refeição? A 60. B 90. C 100. D 102. Vamos usar a álgebra para resolver o problema. Seja x o número de colheres descartáveis compradas pela empresa. De acordo com as informações fornecidas, cada garfo custa 7 centavos e cada colher custa 9 centavos. A empresa comprou um total de 162 talheres descartáveis e gastou R$ 12,54. A equação para calcular o gasto total com a compra dos talheres é 7 centavos vezes número de garfos mais 9 centavos vezes número de colheres igual a R$ 12,54. Substituindo o número de garfos por 162 menos x, já que o total de talheres é 162 e o restante, além das colheres, são garfos, 0,07 vezes 162 menos x, mais 0,09 vezes x igual a 12,54. Resolvendo a equação, 11,34 menos 0,07x mais 0,09x igual 12,54. 0,02x igual 1,2. X igual 1,2 dividido por 0,02. X igual 60, portanto, a empresa comprou 60 colheres descartáveis para essa refeição. A resposta correta é A 60. Observe as sequências numéricas a seguir. 1, 2, 2,2, 2,42, 2,662. 2, 2, menos 4, 8, menos 16, 32, menos 64. 3, 2, 5, 8, 11, 14, 17. 4, menos 3, 1 por 2, menos 1 por 2, 1 por 72. Assinale a alternativa que contém apenas sequências que são uma progressão geométrica. A1, 2, 3 e 4. B1, 2 e 4. C2 e 3. D3. As progressões geométricas são A1, A2 e A4, ou seja, a alternativa B. Uma fábrica produz um perfume que é vendido em frascos conforme a ilustração a seguir. Considere que esta fábrica produz semanalmente 420 mil mililitros desse perfume. Quantos frascos desses, no mínimo, essa fábrica precisa para envasar a produção mensalmente?
A 140. B 350. C 3.500. D 14.000. Vamos calcular o número mínimo de frascos necessários para envasar a produção mensalmente. Na ilustração fornecida, o tamanho do frasco é de 0,1 metros de altura, 10 centímetros, 0,04 metros de largura, 4 centímetros, e 0,03 metros de profundidade, 3 centímetros. Portanto, o volume de cada frasco pode ser calculado como volume do frasco igual altura vezes largura vezes profundidade. Volume do frasco igual 0,1 metros vezes 0,04 metros vezes 0,03 metros. Volume do frasco igual a 0,00012 metros cúbicos. A fábrica produz semanalmente 420.000 ml, 420 litros, desse perfume, e queremos saber quantos frascos são necessários para envasar a produção mensalmente. Para encontrar o número de frascos necessários, dividimos a produção mensal, em litros, pelo volume de cada frasco, em metros cúbicos. Produção mensal igual a 420 litros igual a 0,420 m sobrescrito 3. Número mínimo de frascos igual produção mensal dividido por volume do frasco. Número mínimo de frascos igual a 0,420 metros cúbicos dividido por 0,00012 metros cúbicos. Número mínimo de frascos igual a 3.500 frascos. No entanto, a resposta final deve ser multiplicada por 4 semanas do mês. Número mínimo de frascos para envasar a produção mensalmente igual a 3.500 frascos vezes 4 é igual a 14.000 frascos. Portanto, a resposta correta é D 14.000. Maria começou a aplicar seu dinheiro em um fundo de investimentos. Ela aplicou R$ 2.750 em um fundo de investimentos que rende 12% ao semestre sob regime de juros compostos. Qual será o valor do montante desse investimento decorridos 18 meses desde a data da aplicação? A. R$ 3.863,55. B. R$ 3.740. C. R$ 1.113,55. D. R$ 990. Para calcular o montante do investimento após 18 meses, usando juros compostos, usamos a fórmula montante igual P vezes 1 mais R elevado a N. Onde P igual capital inicial, valor aplicado, igual a R$ 2.750. R igual taxa de juros por período, taxa semestral, igual a 12% igual a 0,12. N igual número de períodos igual a 18 meses dividido por 6 meses, um semestre, igual a 3. Agora, vamos calcular o montante. Montante igual a 2.750 vezes 1 mais 0,12 elevado a 3. Montante igual a 2.750 vezes 1,12 elevado a 3. Montante igual a 2.750 vezes 1,404928. Montante R$ 3.863,55. Portanto, o valor do montante desse investimento decorridos 18 meses desde a data da aplicação é aproximadamente a R$ 3.863,55. É uma abordagem que surge dos desdobramentos da tendência crítica e valoriza a compreensão crítica do mundo e se propõe a aumentar os graus de liberdade do raciocínio crítico e autônomo dos alunos. Este recorte define qual abordagem pedagógica da educação física. Marque a alternativa correta. A. Crítico superadora. B. Crítico interacionista. C. Crítico desenvolvimentista. D. Crítico emancipatória. O recorte apresentado define a abordagem pedagógica da educação física como crítico emancipatória. Essa abordagem valoriza a compreensão crítica do mundo e busca aumentar os graus de liberdade do raciocínio crítico e autônomo dos alunos. Portanto, a resposta correta é D. Crítico emancipatória. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. A definição supracitada trata-se de qual lei especificamente? A. Constituição Federal. B. LDB 9.394 de 96. C.
LDB 4024 de 61. D. LDB 5692 de 71. A definição supracitada trata-se da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB número 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional no Brasil. Portanto, a resposta correta é B. LDB 9394 de 96. Nessa abordagem pedagógica, que teve seu início na educação especial para crianças com deficiência física ou mental e preconizava que a educação física tem como objetivos o desenvolvimento da criança, o ato de aprender, com os processos de desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotores, buscando garantir a formação integral do aluno. Assinale a alternativa correspondente às afirmações acima. A. Psicomotricidade. B. Construtivista. C. Saúde renovada. D. Desenvolvimentista. A abordagem pedagógica que se encaixa nas afirmações mencionadas é a psicomotricidade. A psicomotricidade é uma abordagem que teve seu início na educação especial e tem como objetivo trabalhar o desenvolvimento global da criança, integrando os aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores. Ela busca promover a aprendizagem por meio da exploração e do desenvolvimento do corpo e dos movimentos, valorizando a formação integral do aluno. Portanto, a resposta correta é a psicomotricidade. A educação básica a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394 de 96, passou a ser estruturada por etapas e modalidades de ensino, englobando a educação infantil, o ensino fundamental de 9 anos e o ensino médio. Em qual dessas etapas a educação física é obrigatória? A. Ensino superior. B. Ensino fundamental. C. Educação infantil. D. Ensino profissionalizante. A educação física é obrigatória na etapa do ensino fundamental, conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, número 9394 de 96. Portanto, a resposta correta é B. Ensino fundamental. Leia as alternativas abaixo e identifique a tendência pedagógica correspondente. 1. A educação possibilita a compreensão da realidade histórico-social e explicita o papel do sujeito como construtor e transformador de sua realidade. 2. A escola é mera reprodutora dos conhecimentos acadêmicos e totalmente desvinculada da parte política, sem dar importância à contextualização com a sociedade. 3. O aluno é crítico, participativo, transformador e autônomo e o professor é o mediador do conhecimento empírico, científico e a avaliação é um momento de aprendizagem. Assinale a alternativa que responde corretamente e respectivamente às alternativas acima. A. Liberal, contemporânea, progressista. B. Progressista, liberal, histórico-crítica. C. Contemporânea, histórico-crítica, liberal. D. Histórico-crítica, progressista, liberal. As tendências pedagógicas correspondentes às alternativas são: 1. Tendência pedagógica progressista. A educação possibilita a compreensão da realidade histórico-social e explicita o papel do sujeito como construtor e transformador de sua realidade. 2. Tendência pedagógica liberal. A escola é mera reprodutora dos conhecimentos acadêmicos e totalmente desvinculada da parte política, sem dar importância à contextualização com a sociedade. 3. Tendência pedagógica histórico-crítica. O aluno é crítico, participativo, transformador e autônomo, e o professor é o mediador do conhecimento empírico e científico. A avaliação é um momento de aprendizagem. Portanto, a resposta correta é B. Progressista, liberal, histórico-crítica.